porque a taxa de desemprego subiu para 8,6% de dezembro a fevereiro, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Hoje são 9.200.000 desempregados, cenário diferente dos últimos 6 trimestres. Nesse período, houve queda na taxa de desemprego pela recuperação do trabalho no período pós-pandemia. Ana, tá ficando complicada a situação aí do governo para mostrar esses números aí, completando 100 dias de governo. E já quero aproveitar, emendando, pedir para a produção exibir a capa da Herança Bendita. Foi uma capa que nós recuperamos, está aí então, a capa assinada pelo Arthur Piva, foi de dezembro de 2022. Mesmo antes de assumir, Lula já acusa o atual governo dos piores crimes econômicos dos últimos 500 anos. Mas os números mostram que a realidade é exatamente o contrário. Contra fatos não há argumentos, né? E como diz aqui o escritor americano Ben Shapiro, os fatos não se importam com seus sentimentos. Então, esse desgoverno pode gritar o que quiser, xingar o presidente Bolsonaro, a equipe econômica, Paulo Guedes, e, enfim, toda aquela lista de absurdos que eles gostam de falar, mas os números estão aí, e essa edição da revista Oeste é histórica. Os números estão todos lá, não tem como brigar. Né? Não tem como brigar. O próprio Banco Mundial, né, falaram tanto, a ministra Marina Silva disse lá em Davos sobre os 122 milhões, né, de famintos no Brasil, vem a CNBB e emplaca aí uma campanha da fraternidade alavancando números falsos, mentirosos, de 33 milhões de famintos no Brasil. Aí vem o Banco Mundial, né, uma instituição estrangeira, e fala, não é bem assim, né? A fome diminuiu no Brasil para patamares históricos. É claro que ainda existe muito território para ser consertado, muitas soluções que nós podemos discutir, e aí que está o X da questão. Estamos aí 100 dias num governo que não propõe absolutamente nada, que só fala do governo passado, só fala e prega mentiras do governo passado e não propõe absolutamente nada. Se abrirmos aí as redes sociais ou os vídeos do Lula, ele só fala de Bolsonaro, ele só fala de números falsos do ministro Paulo Guedes, ele só fala de Sérgio Moro, ele só fala de conluio do Sérgio Moro com a Polícia Federal. Não há nenhum projeto de nação. Esse desgoverno foi eleito na mentira. Não há projeto em absoluto. Vou pegar a minha área anterior à de jornalista. Peguem o Ministério do Esporte. Não há projeto nenhum para o esporte. Um ministério que foi extinto, ainda bem, sob a administração do presidente Temer. Agora ele foi ressuscitado para colocar mais um bando de cabide ali para pendurar exatamente ex-atletas, militantes, ativistas que, assim como o desgoverno, não vão apresentar projeto nenhum para o esporte. Essa é a base genética desse governo. Ponto. Silvio, o Brasil encerra março, então, com 9.200.000 desempregados. Pois é, Paula, se fosse seguir o manual de redação do consórcio da imprensa, a gente poderia dizer que o desemprego desmelhorou agora, para usar o linguajar, né, que eles utilizavam na época do governo Jair Bolsonaro. Quem não se lembra do despiora e de todas as manchetes adversativas que simplesmente sumiram desde que o presidente Lula assumiu o governo. Paula, a Ana disse muito bem, e a gente tem que repisar isso aqui, principalmente porque estamos, repito, às vésperas dos 100 dias de governo, e não teve um dia sequer de governo. Este governo não tem nenhum plano de voo, nem nunca teve. Esse arcabouço fiscal apresentado agora, esse PowerPoint mal acabado que frisamos há pouco, isso só aconteceu nesta semana porque eles precisavam de uma cortina de fumaça para alimentar as manchetes da imprensa, da velha mídia, no dia em que o presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil.
Simples assim, como diz o mestre Augusto Nunes. Eles precisavam de uma cortina de fumaça, é só isso. Aquela cartilha não diz absolutamente nada, Paula. Sobre o desemprego, bom lembrar aqui, né? O presidente Jair Bolsonaro pegou no início do seu governo, tinha 11,9, quase 12 milhões de desempregados. Entregou com 7,9. Agora, o número do trimestre considerado, né, os últimos 3 meses, é 8,6. Mas do que nós estamos falando? 483 mil pessoas deixaram ali o trabalho, a ocupação nos últimos 3 meses. Por que é que isso está acontecendo? Porque a economia segue fraca, a atividade econômica é enfraquecida, temos aí aumento no número de empresas que estão ou demitindo, nós temos noticiado no nosso site diariamente, praticamente, empresas demitindo funcionários e também outras deixando o Brasil. Talvez um dos casos mais emblemáticos seja uma grande empresa que fechou a sua planta, fechou a sua fábrica no Nordeste, entregou até de presente para os funcionários, às funcionárias, no caso, máquinas de costura, para que elas não ficassem na mão, mas teve de fechar as portas. Isso é fruto do quê? De falta de previsibilidade. Um governo que não diz para onde vai, só diz que quer gastar. Uma aventura fiscal irresponsável, Paula. Isso gera insegurança. O mercado, de alguma forma, se precifica, dá um jeito, o mercado sempre se ajeita. Mas o pagador de impostos e o empregador, que também é um pagador de impostos, esse está com o pires na mão. E são só 100 dias.